Oi, gente! Estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre epilepsias. Bom, epilepsias são resultados de descargas elétricas anormais no cérebro. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, não são só aquelas crises convulsivas, né, que viraram aquele estigma da epilepsia, né, que a pessoa cai, se bate, morde a língua, enfim. Isso também é epilepsia, né? Também pode ser epilepsia, mas não é só isso. Existem crises de vários tipos. Existem epilepsias do tipo mioclônicas, crises disperceptivas. Aliás, crises disperceptivas têm sido uma das queixas bastante frequentes dos pacientes no consultório. É um diagnóstico diferencial com TDAH, por exemplo. Muitas vezes o paciente que tem dificuldade de aprendizado, ele não tem TDAH, mas ele pode estar tendo pequenas crises, né, com duração de segundos, de ausência, né, como a gente diz leigamente, ou seja, fica fora do ar alguns segundos, perde um pedaço da matéria, do conteúdo que está sendo ministrado, e aí ele vai tendo uma dificuldade de juntar o conteúdo e de ter um bom desempenho. Essas crises disperceptivas são epilepsia, né? E importantíssimo ser tratado com medicamentos adequados, que são os anticonvulsivantes. As epilepsias mioclônicas, por exemplo, são mais caracterizadas por abalos musculares, muitas vezes localizados em um segmento do corpo, e também tem um tratamento específico. Temos ainda vários outros tipos de epilepsia que acho que não vale a pena abordar aqui, pois são diagnósticos diferenciais de consultório mesmo, mas acho que o importante é, se você já apresentou uma crise na vida, procure um profissional, tá? E se for a segunda crise em diante, já vai ter necessidade de entrar com um medicamento anticonvulsivante. Claro, além da investigação com exame de imagem, eletroencefalograma, etc. A história familiar de epilepsia é bastante relevante. É comum que pacientes com familiares epiléticos também tenham a crise, apesar de não ser exatamente algo hereditário ou que será passado necessariamente para os filhos, os descendentes. As pessoas que tiveram o diagnóstico de epilepsia, ou seja, que já apresentaram duas crises na vida não justificadas por causas, por exemplo, metabólicas, que seria uma hipoglicemia, enfim, distúrbio hidroeletrolítico, né, um baixo sódio, um baixo potássio, enfim. Essas pessoas que já tiveram duas crises e que precisam iniciar o tratamento medicamentoso, não necessariamente terão que usar anticonvulsivante para o resto da vida. Eles precisam de um acompanhamento regular com um neurologista e aí estarão sendo observados por um período de 2 anos. Quando o paciente já está há 2 anos sem crise, já é possível se cogitar a possibilidade de desmamar, né, com cautela as medicações, visando até mesmo a suspensão total. Algo interessante também é que as crises epiléticas podem ser simples ou complexas. O que vai diferenciar é a preservação ou perda da consciência. Nas crises simples, o paciente tem preservação do estado de consciência, do nível de consciência. Já nas crises complexas, a perda da consciência. Aquelas crises convulsivas, por exemplo, que a gente conhece bem, que já viu na rua, conhece alguém que teve, são sempre complexas, pois o paciente realmente perde a consciência. Outra diferenciação das crises epiléticas é o fato de ser focal ou generalizada. Focais quando acometem apenas um segmento do corpo e generalizadas quando comprometem o corpo como um todo. No caso das crises tônico-clônico generalizadas, que são aquelas que nós falamos que é a crise convulsiva clássica, também será generalizada. É possível que uma crise comece como focal, ou seja, um abalo muscular focado num membro superior, por exemplo, e que depois aquilo se dissemine para todo o corpo, né? Então a gente chama de generalização secundária da crise epilética. Há muitos mitos acerca da epilepsia, né? Muitas pessoas, principalmente os antigos, falam que você não pode tocar na baba da pessoa, que você tem que segurar a língua, senão a pessoa vai se engasgar. Balela, isso não procede, gente.
Se você vir uma pessoa apresentando uma crise, o que você pode e deve fazer é proteger a cabeça, ou seja, estabilizar a cabeça de modo que a pessoa não tenha traumas graves, né? E, se possível, virar a pessoa de lado, né? Para também não haver engasgo. Segurar a língua totalmente excluído, porque a mordedura da pessoa pela crise, né, tônico-clônica pode até arrancar um dedo fora, né? Então, assim, não vale a pena se arriscar a esse ponto, tá bom? Nesses casos também é importante você verificar nos pertences do paciente se há alguma carteirinha identificando que ele tem epilepsia, falando sobre as medicações que toma, contato médico. E aí, sim, ligar, né, para o médico, se for possível. Se você não tiver informação nenhuma, ligar para um bombeiro, para um SAMU, né, acionar o serviço médico de urgência para tomar conta daquele caso. É muito bom falar com vocês. Se inscrevam no nosso canal. Toda quinta-feira tem vídeo. Um beijo!